Estamos entrando ao vivo com o pastor Raimundo Souza pelas redes sociais. Se inscreva no canal. Deus tem uma resposta para todas as suas perguntas. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso eterno, glorioso, o Salvador, né? É verdade, meu irmão. Que o Senhor Jesus seja glorificado na vida de todos os meus irmãos, trazendo paz, alegria, forças, trazendo sustentabilidade para que você, o Senhor, a senhora, esteja no caminho da glória. É verdade, é verdade. Que o Espírito Santo te ilumine, que o Espírito Santo te dê forças para continuar, para vencer, para progredir, para avançar. E eu tenho essa certeza dentro do coração que vale a pena a gente confiar. É por isso que nós estamos aqui às 18 horas nessa oração toda especial. Essa oração que nos traz a alegria e a força para continuarmos a buscar, para continuarmos a orar. E esse momento é tão especial para nós que nós não podemos deixar de orar. No dia que não tiver a oração, é importante que você ore. É verdade, vai ter dias que pode acontecer algum incidente, alguma situação, e você precisa continuar, precisa permanecer, porque a oração é o combustível que te leva até a presença do eterno, do soberano, do glorioso, daquele que tem nas mãos a chave da vitória, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. É momento de oração, vamos falar com Deus. Glórias e louvores sejam dados a Ti, ó meu Senhor. Nessa noite eu me coloco aqui diante de Ti, meu Deus, essa noite gloriosa, essa noite maravilhosa de quinta-feira, Pai, aonde nós estamos tendo a oportunidade de dizer obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ter chegado até aqui. E nós não desistimos, Pai. Prosseguimos e caminhamos nessa direção. Sabemos que essa direção é a direção que nos conduz ao caminho da paz interior, quando nós depositamos em Ti toda a nossa esperança. Tu és o Pai que está atento ao Filho, Tu és o Pai que está olhando para nós. E diante do Senhor nós nos colocamos para dizer: precisamos de Ti mais do que tudo. Dai-nos, meu Deus, discernimento, dai-nos compreensão, dai-nos, Senhor Jesus, sabedoria para caminhar, para vencer, para progredir, para avançar, para cada momento obedecer a Tua palavra, para cada momento seguir dentro da Tua palavra. E é isso que eu te peço, Senhor, porque o Senhor é tão especial. O Senhor é tão importante para nós. Se não fosse o Senhor, o que seria da raça humana? A oportunidade que o Senhor está nos dando de melhorar, de avançar é muito grande. É muito grande. E diante do Senhor eu me coloco aqui. Receba, Senhor. Receba o meu louvor, receba a minha adoração. Receba os meus pensamentos. Toma tudo nas Tuas mãos. Porque é do Senhor que vem a alegria e a esperança que nós temos. Obrigado, glorificado e exaltado seja o Teu nome. Levanta para o céu, se o Senhor preparou aí um copo com água, ou se não, levanta para o céu também as suas mãos e diga assim comigo: glórias eu te dou. Isso, glórias seja louvado
o nome do Senhor. Graças a Deus, que maravilha. Graças ao nosso bom e eterno e soberano Deus. Pode beber desse copo com água, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, nós prosseguimos. Nós não podemos desanimar. Nós precisamos cada vez mais avançar, progredir. Nós precisamos cada vez mais ir em frente. O reino de Deus só pode ser visto através do novo nascimento. Nunca podemos esquecer isso. O que é nascer de novo? O que eu faço para nascer de novo? Esses são alguns sinais que vai te ajudar, que vai te fortalecer. Nascer de novo é algo que todos aqueles que se rendem a Cristo precisam saber. Uma vez um homem de muita posição dentro da sociedade, um homem muito poderoso, ele chegou para Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus. Ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se não for Deus que envia. E ele disse: é necessário nascer de novo. Para ser usado como eu estou sendo usado, é necessário nascer de novo. Então, eu vou estar falando mais isso através dos programas. Eu já coloquei aí, por favor, uma playlist sobre novo nascimento, e eu gostaria que você analisasse, ouvisse, prestasse bem atenção para participar com a gente, tá bom? Que Deus ilumine a sua vida, uma ótima noite, descansa, dorme com Deus e vamos em frente para a honra e glória do Senhor.